Graça e paz, queridos. Que bom estar novamente com vocês. Que bom poder estar aqui sabendo que Deus tem cuidado de cada um de nós. Sabendo que Deus é aquele que nos protege, nos guarda e nos dá condições para estarmos juntos a cada dia, a cada semana. Nós continuamos com os nossos cultos online, os presenciais, pelo menos para o sênior, para as nossas reuniões de terça-feira. Por enquanto ainda estão suspensos, mas quem sabe, em breve a gente volta. Mas eu aviso tudo direitinho, tá bom? E eu fico muito feliz de mesmo estarmos online, a gente poder estar junto, porque nós estamos unidos no mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Então, vamos louvar ao Senhor por isso, pela ajuda e o consolo que Ele tem nos dado. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, Deus, te agradecer, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Te agradecer, ó Deus amado, pela maneira carinhosa como o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Te agradecer, ó Pai, porque apesar da distância que estamos uns dos outros, ainda assim, Senhor, estamos juntos, unidos num só Espírito, ó Pai. Obrigado, Paizinho, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado por cada um daqueles que tem nos ajudado na transmissão desse culto. Continua, ó Deus, a usar as nossas vidas. Continua, ó Deus querido, a fazer de nós instrumento da Tua misericórdia. Continua, ó Deus, a fazer de nós instrumento do Senhor. E que tudo aquilo que fizermos, ó Pai, seja para a honra, a glória e o louvor do Teu nome. Aceita, ó Deus amado, aquilo que temos para oferecer ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E se você tiver alguma dificuldade, se você tiver algum pedido de oração, entra aí no nosso chat, manda para nós o seu pedido de oração. Nós estaremos intercedendo por você, não só nesse período de culto, mas durante a semana. Os nossos intercessores estarão orando por você, pelos seus pedidos, e que Deus responda segundo o seu querer e a sua vontade. Eu gostaria de ler para vocês uma porção da palavra que está lá em Isaías 49, a partir do versículo 13, que diz assim: Cantai, ó céus, e exulta, ó terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadeceu dos seus aflitos. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o meu Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Nós temos visto como o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós podemos testemunhar a cada dia o cuidado de Deus para conosco. Mas acontecem situações no nosso meio que às vezes o nosso coração se entristece ao ponto de perguntarmos ao Senhor: será que o Senhor está me ouvindo? Assim como Sião perguntou: o Senhor me desamparou, o meu Senhor se esqueceu de mim. Mas aí o Senhor nos pega no colo e nos resgata novamente a confiança de estar com Ele. Pode uma mãe que tenha gerado um filho se esquecer dele? Todavia, diz o Senhor, eu não me esquecerei de ti. Então, que a sua confiança, que a minha confiança, continue depositada no Senhor. Continue crendo que Deus é sim poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu tenho pedido, daquilo que você tem pedido. Nosso Deus é assim. Nosso Deus está ali, ó, com o seu nome gravado na palma da sua mão. Ele conhece o seu deitar, Ele conhece o seu levantar, Ele conhece as suas alegrias, as suas tristezas,
as suas dificuldades, as suas necessidades. E a cada dia o Senhor tem suprido. Então não olhe para os lados, não olhe para a circunstância, mas continue olhando para o Senhor, que pode todas as coisas. E é nesse Deus que pode todas as coisas que nós vamos agora entoar louvores ao Senhor, que nós vamos agora engrandecer o seu santo nome. E quem vai nos ajudar nesse período é o Márcio. O Márcio tem sido uma bênção nas nossas vidas. Márcio, querido, que Deus continue te usando, continue fazendo de você instrumento dele. Deus te abençoe. Amém. É sempre bom estar com vocês. Louvar ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. A Sônia falou uma palavra que ela disse: eu quero ler uma porção da palavra de Deus. E o louvor que nós vamos cantar aqui nessa tarde fala que o Senhor é a porção da minha, da tua, da nossa herança. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que o tesouro, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. És tu, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E o nosso melhor amigo sempre foi, sempre será o nosso Salvador, Jesus Cristo. Nele encontramos graça, nele encontramos o nosso amparo, o nosso amor, está somente em Jesus. Ele nunca vai nos decepcionar. Amém? Em Jesus
nós temos a segurança do Senhor. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os conflitos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos as mãos, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é o nosso em oração. Em teus braços nos acolhe e nos dá consolação. Jesus é o nosso consolo. Amém? Glória a Deus, Sônia. Amém. Glória a Deus. O Senhor é assim, é o nosso consolo. O Senhor é aquele que nos carrega no colo. Muitas vezes nós temos passado por tanta tribulação e a gente consegue se alegrar, porque nós experimentamos a paz de Cristo, a paz de Deus em nós. E a gente consegue transmitir isso. Então, se você tem, assim como eu, passado por algumas dificuldades, se você, assim como eu, tem chorado na presença do Senhor, saiba que as lágrimas que você tem derramado, Deus tem respondido e tem colhido cada uma delas em oração. Então, continua firme, continua firme. Deus tem usado pessoas, Deus tem usado a sua vida, a minha vida, para continuar abençoando outros.
E falando em bênçãos uns aos outros, é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos estar dizimando, entregando ao Senhor as nossas ofertas. Deus tem dado condições para que você faça isso? Então seja generoso naquilo que Deus tem colocado no seu coração para que você faça. Seja grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem te dado e que você pode estar contribuindo. Nós temos visto, sim, muitas dificuldades, muitos desempregos, muitos dos nossos irmãos, dos nossos familiares, daqueles que batem aqui na porta da igreja. Temos visto muitas dificuldades, mas em todas elas o Senhor tem suprido. O Senhor tem nos dado aquilo que a gente precisa. Muitas vezes não é aquilo que nós queremos, mas o que nós precisamos. Isso o Senhor não deixa faltar. Não deixa faltar na minha casa, não deixa faltar na sua, e Deus permita que não falte na casa de ninguém. Porque é muito duro quando você não tem em casa, não é? É muito duro quando uma criança pede alguma coisa, ou mesmo a gente tem vontade de comer alguma coisa e não tem condições. Mas que Deus coloque no seu coração, se você tem essa disponibilidade. Lá em 2 Coríntios 9, o 7 e o 8, ele diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Então, quando Deus te dá, quando Deus me dá, também é para isso, para que a gente possa também ser generoso e em toda boa obra estar nos ajudando. Nós temos visto os relatórios da igreja, a quantidade de alimentos arrecadados, a quantidade de alimentos distribuídos, a quantidade de gente que tem sido atendida pelo nosso Ministério de Ação Social. E eu e você fazemos parte disso. Vamos ter o coração grato, vamos contribuir, não com tristeza, mas com alegria. Com alegria. E não importa o valor que você pode contribuir. Nós não estamos preocupados com valores, de maneira nenhuma. Que Deus possa retribuir a você na sua generosidade, independente do valor. Vamos orar? E a nossa contabilidade, ela faz esse trabalho de uma maneira temente a Deus. E tudo aquilo que você enviar vai ser para o destino que você destinou, tá bom? Senhor, eu quero te louvar, Deus, quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem sido tão generoso conosco, ó Deus. O Senhor não tem permitido, ó Pai, faltar o pão de cada dia nas nossas mesas. Independente das dificuldades, ó Deus, que temos passado, podemos ver a Tua boa mão operando em cada detalhe das nossas vidas e através das nossas vidas. Senhor, obrigado porque o Senhor levantou nessa igreja um povo generoso, um povo com um coração doador. Obrigado, Paizinho, por aqueles que fielmente têm contribuído. Que o Senhor continue a derramar bênçãos sobre a vida de cada um. E obrigado, Paizinho, por aqueles, ó Deus, que têm sim, ó Deus, o coração desejoso de contribuir, mas ou estão desempregados, ou estão passando por algum tipo de dificuldade. Que esses nossos amados também, ó Pai, possam ser sobremaneira abençoados. Que eles possam saber, ó Deus, que o Senhor é o sustento de cada um deles. Abre portas de emprego, Pai, onde elas não existam. Senhor, que o Senhor levante, ó Deus amado, homens e mulheres, confiantes que o Senhor é aquele que tudo pode. E obrigado também, ó Pai, por aqueles que têm aprendido e têm dado ouvidos à voz do seu Santo Espírito e têm contribuído, ó Deus. Que esses também possam ser abençoados sobremaneira.
E obrigado, ó Deus, pela forma como o Senhor tem dado à nossa administração temor do Senhor. Que nenhum desses valores, ó Deus, seja desviado para um lado ou para o outro, mas que seja todo ele ministrado dentro daquilo que foi planejado pelo Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus pelo teu cuidado. Amém. Glória a Deus. Amém. Que você possa contribuir e seja grato, independente do que esteja acontecendo, seja grato. E vamos continuar louvando ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo. Amém, glória a Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Você ama a mensagem da cruz? Essa mensagem é que nos libertou. É por isso que somos salvos em Cristo, Jesus Cristo. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por parte da glória de ver. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.
levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Aleluia, Senhor. Recebe o nosso louvor nesta tarde, Senhor. É de coração, Senhor Deus. E nós amamos a mensagem da cruz, Pai. Nós amamos o Senhor Jesus pelo teu sacrifício ali na cruz do Calvário, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Amém. Você viu que a gente acabou de cantar, de louvar a Deus? Que nós até o fim vamos proclamar a mensagem da cruz. Será que eu e você estamos realmente dispostos a sair proclamando a mensagem da cruz? Aquele sacrifício que Deus fez por nós? Deveria ser assim, desde o momento que nós aceitamos a Cristo até a hora que fecharmos os olhos aqui. Mas muitas vezes a gente se esquece disso. Muitas vezes a gente se preocupa demais com aquilo que está acontecendo à nossa volta, ou o que é pior, a gente se acomoda com o que está acontecendo à nossa volta. Nós já estamos salvos, já vamos para o Senhor e nos esquecemos daqueles que estão à nossa volta. E muitas vezes precisamos ser lembrados disso. E é o que vai acontecer agora no mês de maio. Todo mês de maio, e já começou na nossa igreja, vamos ter o Maio Esperança, onde cada ministério da nossa igreja vai estar numa ação missionária, numa ação evangelística. E eu e você fazemos parte disso. O sênior faz parte disso. Então, ore por aqueles que estão já com os seus projetos em andamento, ore por nós. A semana que vem nós vamos estar passando novamente o nosso vídeo para lembrar a vocês das nossas ações, mas ore pela igreja de um modo geral. Tenha esperança e que assim não seja só o mês de maio, mas que eu e você possamos ser despertos a partir desse mês de maio e proclamar a mensagem do Senhor até que Ele venha ou até que nós vamos até a Ele, até a hora que fecharmos os nossos olhos. E nós vamos estar ouvindo agora uma mensagem da parte do Senhor, uma mensagem de esperança. Nós temos conosco o pastor Júnior, né? Como todos vocês sabem, o pastor Júnior, Denise são amigos muito queridos, meu, do Jorge, e é uma bênção quando podemos estar junto e quando podemos estar com o pastor Júnior aqui, ministrando para nós. Então, Júnior, que Deus continue, querido, usando a sua vida, que Deus continue ministrando no seu coração aquilo que Ele quer para os nossos corações. Seja fiel àquilo que o Espírito Santo colocou na sua vida e seja instrumento do Pai. Amém. Amém. Sônia, obrigado. Obrigado novamente. Agradeço a paz, igreja, paz do Senhor Jesus a todos vocês. Espero poder estar entrando no lar de vocês aí, encontrando todos bem. Obrigado mais uma vez pelo convite de poder estar aqui esse mês ministrando, né? Para esse ministério do Sênior, que é uma bênção, tem sido uma bênção. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado, Sônia. Obrigado, Jorge, também, pelo convite. Eu acho muito bacana a Sônia falar dessa forma. Eu até deixei anotado semana passada, que a gente teve o culto terça-feira passada. Ela falou a mesma coisa, né? Que a nossa esperança, que a nossa evangelização, que é o tema do nosso mês de maio, não seja em maio, mas seja a partir de maio. Que legal, né?
Isso deveria ter sido no momento da nossa conversão, como ela falou, né? De fato. Se você olhar um pouquinho, voltar um pouquinho para trás, logo quando você se converte, é impressionante. Eu me converti, vai fazer acho que 18 anos. E é interessante como a gente se converte, como que a nossa esperança, como a nossa forma de evangelizar, ela é mais gostosa. Você já percebeu? Se você voltar lá no início, quando você se converteu, você tinha mais esperança na evangelização. Tinha ou não tinha? Eu tinha. Hoje parece que a gente dá uma esfriada, né? Parece que a gente dá uma abaixada nessa esperança, nessa evangelização, nesse ato de buscar pessoas para o Senhor, através da evangelização e através da pregação do Evangelho. E lembrando que evangelização não é um ato só de um pastor ou de um missionário. A evangelização, no momento em que você está em Cristo, que você já é nova criatura, você é um evangelista. Tá? Você é um evangelista dentro da sua casa, você é um evangelista no posto de gasolina, no supermercado, na sua rua, né, na sua família. O seu testemunho, o seu falar de Cristo é o evangelizar. Né? Então nós devemos fazer isso todos os dias. Devemos evangelizar todos os dias. E a mensagem que nós estamos trazendo esse mês de maio é a mensagem a respeito da esperança, né? A nossa esperança. Na terça-feira passada eu falei sobre a esperança de Abraão. Né? Abraão teve o chamado dele e a esperança que ele teve. Ele não só teve esperança, mas como Deus disse a ele, lembra que eu falei na terça-feira passada, que através dele, lá no capítulo 12, no versículo 3, a parte B do versículo 3, ele diz assim: e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então, vindo de Abraão até eu e você, eu posso dizer hoje para você, através da sua vida, todas as famílias serão abençoadas, todas as famílias terão esperança, porque nós, igreja, somos aqueles que levamos ao mundo a esperança. Né? Abraão teve o seu chamado e Deus falou para ele: você será abençoado e a bênção sobre você vai se espalhar sobre a terra, porque você vai abençoar todas as famílias. Isso está lá no versículo 12, no capítulo 3, a parte B. Tá bom? E depois nós falamos também na terça-feira a respeito de Abraão sair da sua condição que ele estava. Ele estava na tenda, lá no capítulo 15, versículo 5, ele fala que Deus levou-o para fora. Lembra que nós conversamos sobre isso? Então Deus chama Abraão para sair da sua posição de comodismo, aquela posição tranquila. Então Deus diz a ele: saia e venha ver o que eu tenho para você. E hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a aprovação no ministério, ou aprovação do ministério. Todo aquele que é chamado por Cristo vai ter aprovação. A própria palavra, o Senhor Jesus diz isso: no mundo terás aflições. E no mundo que nós estamos hoje, eu e você estamos no mundo, teremos aflições. Né? Todos, eu podia falar de qualquer homem da Bíblia, analisando a Bíblia toda, você vai ver que todo homem que é chamado por Deus, ele teve provação. Porque a provação para um cristão é a forma de Deus purificar esse homem, é a forma de Deus provar esse homem. Então, tanto homem quanto mulher na Bíblia, quando são chamados, eles são provados. Eles não são simplesmente chamados a ir e fazer um ministério solo. Ah, eu faço agora o que eu quero. Não. Ele vai ter o seu ministério, porém o Espírito Santo de Deus vai prová-lo dia a dia. Essa é a função da nossa esperança. Levar a esperança para um mundo que aguarda algo. Não ser comum como o mundo é. Então, quando eu me converti, pessoas que nem o Jorge e a Sônia, eu caminho com o Jorge e com a Sônia desde que eu me converti. Então, assim, o Jorge e a Sônia têm sido, muitas vezes nas orações, muitas vezes na conversa que nós temos, eles me trazem, eles me colocam na posição de ter esperança. Né? Situações que eu passo dentro do meu ministério, que a Sônia e o Jorge, eles chegam a falar: Júnior, tenha fé, tenha esperança. Isso vai mudar e a gente vai caminhando dessa forma. Então, a aprovação do ministério, ou aprovação no ministério. Lembrando que ministério não é um ato só do pastor ou do missionário. Todo aquele que está em Cristo é um missionário, é aquele que leva a esperança a todo o povo da terra. Amém? Então eu gostaria de estudar com vocês, de dar uma lida em 2 textos, que está lá no livro de Daniel. Eu vou falar de 4 homens ali, 4 jovens que foi chamado por Deus. Vocês já devem saber até quem é. Então nós vamos ler Daniel, capítulo 3, do versículo 19 ao 23.
Então, o livro que nós vamos estudar, que nós vamos dar uma analisada um pouco aqui, é o livro de Daniel. O capítulo é o capítulo 3, os versos 19 a 23. E também nós vamos dar uma olhada em Daniel 6, 19, 22. Vamos dar uma lida lá então em Daniel 3, 19, 23. Diz assim o texto do Senhor. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou que algum dos soldados mais fortes do seu exército amarrasse Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirasse na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, extraordinariamente quente. 22. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes caíram, amarrados dentro da fornalha em chamas. Agora eu quero que você vá comigo lá no capítulo 6, versículo 19 a 22. Agora é Daniel. Então aqui nós lemos 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foi para a fornalha. Agora nós vamos ver Daniel, que foi para a cova dos leões. Daniel 6, o versículo é o 19, do 19 ao 22. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, poderá livrá-lo? Pode ter livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Essa é uma porção da palavra que a gente vai dar uma olhada. Eu gostaria de convidar você a orar. Vamos orar? Agradecer a Deus que Ele nos dê o discernimento e a sabedoria nessa mensagem. Deus e Pai, eu quero louvar a Ti e bendizer o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel. E agora que vamos analisar, estudar um pouquinho a Tua palavra, abre-nos o entendimento, Senhor Espírito Santo, traga-nos a iluminação da Tua palavra, e que nós possamos, para a honra e para a glória do Teu santo nome, entender o que o Senhor quer falar conosco a partir dessa esperança. Louvado seja o Teu nome. Amém. Amém? Então, esses 2 textos são 2 textos bem conhecidos, são 2 textos bem analisados, né, dentro da Bíblia. Muitos conhecem esse texto. E o contexto de Daniel, ele se dá aqui por volta de 537 a.C. Daniel, cujo nome significa Deus é o meu juiz. Um período em que a nação inteira vivia em um flagrante de desobediência. É um período aqui que a Babilônia, né, já estava aqui tomando Jerusalém e os levando cativo. Então era um tempo que o povo de Israel era um povo muito, muito desobediente. O povo de Israel, ele tinha um ciclo de obediência, desobediência, arrependimento. Deus perdoava, eles voltavam, eles pecavam, se arrependiam. É um ciclo que Israel viveu. Talvez muito parecido com o nosso tempo hoje, né? A igreja, ela vive um momento em que ela critica muito, ela briga muito, mas o que ela faz para evangelizar? O que cada um tem no seu coração como evangelismo, como levar esperança, né? Esse povo estava vivendo exatamente o que nós vivemos hoje. Um ciclo de desobediência, de queda, de pedido de perdão, de retorno ao Senhor. Então, um período aqui que a Babilônia invadia, né? Estava para invadir Jerusalém e levar esses jovens cativos. Então Daniel vivia no meio de uma geração que estava colhendo o que os seus pais haviam semeado. Lá em Daniel 1:2, a parte A, diz assim: E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos, e também alguns dos utensílios do templo
de Deus. Perceba que foi o próprio Deus quem entrega ali Jerusalém. O Babilônia não toma Jerusalém porque eles têm poder ou qualquer atitude mais forte, apesar de eles serem um povo forte. Mas aqui, na verdade, quem faz a entrega desse povo é o próprio Deus. Amém? A esperança na fornalha. Então nós lemos o texto de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles foram, então, por desobediência ao rei, porque o rei havia feito, então, uma estátua, né, de ouro ali, pedia-se que adorassem essa estátua do rei. E eles se negaram a fazer isso. Se você ler um pouco antes do texto, eles se negam a isso. Então, alguns ali vão lá e, entregam esses 3 por não adorarem ao rei, e o rei, então, fica muito furioso, que foi o texto que a gente lemos aqui. Nabucodonosor, no versículo 19, ele ficou muito furioso. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles demonstram a sua fidelidade a Deus. Eles não demonstram fidelidade ao rei. Então, por não estarem dispostos a adorar o rei, eles são, então, provados pelo rei. Aparentemente pelo rei, mas na verdade a prova de Sadraque, Mesaque e Abednego é em Deus. Né? Então, lá no capítulo 3, 15 e 16, eles mostram a fidelidade a Deus. Dá uma olhada lá no versículo 15 e no versículo 16. Diz assim, o 15. Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pifaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha, em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. O próprio rei desafia os meninos aqui, os jovens. Eles deviam ter, por ser aqui, mais ou menos uns 35 a 40 anos. Então, ele é desafiado pelo próprio rei. E o 16 é o que diz. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de Deus. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto poderá livrar-nos. É ele, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto ao teu Deus, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Esses jovens aqui, esses homens, eles não desobedecem o rei. Eles só colocam diante do rei a esperança em quem eles têm, no Deus vivo. Eles dizem ao rei, se o Senhor Deus quiser livrar-nos, ele vai nos livrar. Mas se ele não nos livrarmos, ainda assim, rei, nós vamos adorar ao Deus Todo-Poderoso. Olha que lindo que esses jovens fazem. Olha o testemunho de esperança que eles dão ao rei. Né? Nós não vamos adorar o Senhor. Por mais que o Senhor seja rei, por mais que o Senhor seja autoridade, nós não estamos te desrespeitando. Só que nós adoramos ao Deus verdadeiro. Então, tendo esperança em Deus, o 17 e 18, versículo 17 e 18, os jovens acreditam que, se Deus quiser, ele fará e mostrará diante do rei e de todo o seu poder. Todo aquele, então, que era dominado pelo rei, viriam, olhariam para esses jovens e entenderiam por que eles adoram um Deus verdadeiro. Né? Então, a fornalha aqui não era algo para destruir a esses 3 jovens. A esperança que eles tinham em Deus era tanta que eles falam para o rei, se Deus quiser, ele nos livra da fornalha. Você tem essa esperança nas provações da sua vida? Você tem essa esperança quando você tem algo muito... E olha aquela fornalha, gente. Qual a sua esperança diante da dificuldade? Esses 3 jovens estão mostrando aqui na palavra de Deus que Deus, ele não só pode impedir de irmos à fornalha, mas ele pode nos tirar da fornalha, que é o que vocês sabem que aconteceu. Então, ao invés do Senhor tirar esses homens da fornalha, em vez do Senhor impedir que esses homens fossem à fornalha, o Senhor Deus passeou com eles na fornalha. Olha lá, passeando dentro da fornalha com o Filho de Deus. Daniel 3:25. Olha o que diz o texto. E o rei exclamou, olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses.
O próprio Deus entra na batalha com você. Perceba, o próprio Deus caminhou na fornalha. E o coração do rei, que aqui queria que adorassem a estátua, olhou e viu que esses jovens, a fé que esses jovens tinham, era para ser espalhada. Eu e você temos que pensar desta forma. Hoje nós passamos uma provação muito grande. Essa praga, esse vírus aí está trazendo muita dor de cabeça, muita perda, muito sofrimento. Mas será que Deus está aquém da fornalha? Será que Deus não está vendo nada disso? Será que a nossa esperança se esvaiu, se acabou? Nós temos que levar a esperança a esse mundo. E esses jovens levaram diante do rei. Rei, se Deus quiser, ele nos livra, antes ou na fornalha. Eles falaram, vocês viram aqui no versículo anterior que eu li a vocês. E agora então o rei se impressiona. Se impressiona. Porque eu joguei 3, agora tem 4. O que está acontecendo? O que foi que aconteceu? Aí nós vamos dar uma olhada então na esperança dentro da cova dos leões. Nós olhamos aqui 3 jovens, agora nós vamos olhar para Daniel. Daniel já está um pouco mais com a idade, assim como eu e vocês. Daniel aqui tinha aparentemente entre 75 e 80 anos. Essa é a idade de Daniel, quando foi jogado na cova dos leões. Os estudiosos acenam para essa idade. Então, a esperança na cova dos leões. A acusação e perseguição do ministério de Daniel. Vai lá no capítulo 6, que foi o que a gente leu, a gente vai dar uma olhada nele. Lá no capítulo 6, versículo 4, 6, diz assim, o texto. Daniel 6, 4, 6. A acusação. O rei acusa Daniel. O rei não. Os homens que andavam com Daniel ali, que disputavam o ministério com Daniel, diante do rei, eles acusam Daniel. Eles procuram acusar Daniel de toda forma. Eles buscam, tentam achar, mas eles não conseguem achar nada. Porque ele diz assim, lá no versículo 4, 6 do capítulo 6, mas nada foi encontrado. Então usaram a própria lei de Deus, porque eles sabiam que Daniel orava. Eles sabiam que Daniel buscava o Senhor. Então eles armaram um esquema ali para colocar o rei contra Daniel, que é o versículo 8 e 9. E o rei assina um decreto. No capítulo 6, versículo 8 e 9, diz assim, do 8 ao 9. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e do persas, que não pode ser revogado. E o rei Dário assinou o decreto. Eles armaram um esquema aqui porque eles sabiam que Daniel tinha o seu momento de oração. E eles vendo aquilo, eles pensaram, vamos tentar achar algo que Daniel faça contra as leis do rei. Não acharam nada. Então eles falam assim, não há nada que nós possamos fazer contra ele estar contra o rei. Mas nós podemos ver ele e acusá-lo contra as orações que ele faz ao Deus dele. Que é o que exatamente eles fazem, que está no capítulo 6, no versículo 4, 6. Eles buscam, de alguma forma, acusar Daniel. E eles conseguem. Porque antes deles chegarem a apresentar Daniel que estava orando, eles falam com o rei para que o rei assine o decreto. E esse assinar o decreto aqui do rei não era algo que podia levar para algum ministério, alguma área que vai lá e revoga. Não existia nessa época aqui revogação da lei do rei. A assinatura do rei aqui, ele tinha um anel, e esse anel ele batia eles punham a cera no selo ali onde estava para assinar, e o rei carimbava o seu selo, o seu anel ali, dando a marca do rei como ordem. Aquilo ali não era revogado. Então percebe, eles falaram então, depois eles vão contar a história dizendo, olha, Daniel, ele estava em oração, ele estava contrariando o rei, a ordem do rei. O decreto que o rei deu agora tem que ser cumprido, que era jogar esse delinquente que eles estavam olhando ali na cova dos leões. Então o rei fica muito, muito desesperado com isso. Daniel coloca o Deus, nosso Deus, na visão do rei. O rei gostava tanto de Daniel, mas ele não podia revogar a sua lei, mesmo diante do seu, digamos assim, queridinho Daniel e do Deus de Daniel. E ele manda executar. Ele manda fazer a situação.
Então, nada foi encontrado. Então, usaram a própria lei, usaram o próprio Deus de Daniel para colocá-lo contra o rei. O rei, ele vai com a esperança do Deus de Daniel. O rei, ele olha com a esperança do rei de Daniel. Porque quando ele manda decretar a situação de, digamos, olhando a condição de que Daniel ia ser morto pelos leões, ele faz quase que uma oração. Dá uma olhada lá no versículo 16 do capítulo 6. Versículo 16. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Sabe quando você ora por alguém dizendo assim, eu vou orar para que você não pegue esse vírus? Foi quase a oração aqui praticamente do rei. Que o seu Deus, Daniel, o livre. O rei não queria ver a morte de Daniel. Mas como ele decretou aquela lei, e ele sabia que ele tinha decretado a lei, ele sabia que ele tinha que cumprir, ele não podia revogá-la. Então ele coloca diante de Daniel a fé, a esperança que Daniel tinha. Que o teu rei te livre, que o seu Deus, perdão, que o teu Deus te livre, Daniel. O rei então intercedeu ao Deus Daniel, com esperança na vida de Daniel. Olha o versículo 18. Ele diz: tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Esse rei ficou orando por Daniel. Ele tinha esperança no Deus de Daniel. Olha o que esses jovens trouxeram aqui para esse rei. Sadraque, Mesaque e Abednego na fogueira, na fornalha. Não teve êxito esse rei. O despertar da esperança nesse Deus para o rei já foi grande com esses jovens. Agora esse rei vem e olha para Daniel e tem esperança que esse rei vai tirar Daniel da cova. Então ele orou aqui. Além disso, não conseguiu dormir. Imagina, ele passou a noite orando por Daniel. Daniel levou esperança para o rei. E o rei já estava espalhando essa esperança. Deu para entender? Deu para entender o que eu e você devemos fazer na nação, no mundo? Levar esperança. As pessoas têm que olhar para nós igual esse rei olhou para Daniel. Eu acredito que que o Deus de Daniel vai agir por ele. O nosso Deus age por nós, mas nós precisamos ter esperança. Daniel não discutiu com o rei. Daniel podia ter pedido para esse rei: não tem nada que você possa fazer? Você não pode revogar? Você não pode apagar o seu selo? Daniel não se queixou ao rei. Mas o rei sentiu a esperança de Daniel. As pessoas em seu entorno sentem a esperança do nosso Deus. Então Daniel aqui, o rei, quando ele intercede a Daniel, ele está na esperança do Deus de Daniel. A esperança de Daniel, então, ela é uma esperança que transforma. Perceba, a esperança de Daniel é uma esperança que transforma, pois transformou o coração do rei. A esperança do rei vê o Deus de Daniel agir em favor de Daniel. Perceba, o rei orou por Daniel, e agora lá no versículo 20 ele vê essa esperança se concretizar, essa oração do rei. Agora, por que o rei não foi nos deuses dele? Eles tinham muitos deuses. Mas ele olha para Daniel e fala assim: o teu Deus, Daniel. Praticamente, o rei falou para Daniel: eu não tenho rei, não tenho Deus com esse poder. Mesmo eu sendo rei, tendo os meus deuses, o seu Deus, Daniel, é o Deus da esperança. Lá no versículo 20, então, o rei vê Deus, o Deus de Daniel, agir em favor de Daniel. Vamos ler o versículo 20. Diz assim o versículo 20. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Imagina que Deus aqui, ele já tinha se apresentado a esse rei.
Ele vai com a voz aqui meio trêmula, meio com aflição, mas ele crê, porque senão ele não teria falado isso. Ele ia pedir para os soldados, abram, pode abrir a cova, vamos retirar o que sobrou. Mas ele foi com fé, porque esse conhecia já o Deus de Daniel. Daniel confirma então a sua inocência diante de Deus e a sua lealdade diante do rei. Houve acusação contra Daniel. Os que tentaram montar um cenário para que Daniel não fosse o chegadinho do rei, que não fosse o que subisse diante do rei, ali com o rei, esses que armaram contra Daniel foi envergonhado pelo Deus que eu e você servimos. É o mesmo Deus daqui de Daniel, é o Deus que eu sirvo hoje. Então Daniel confirma a sua inocência. Lá no versículo 22, ele está confirmando. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado à vista de Deus e também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Então, diante de Deus, ele está dizendo, o meu Deus viu que eu não tenho culpa. E diante de ti, ó rei, eu também não tenho culpa. Eu não deixei de ser leal a ti. O Deus que Daniel está servindo, que é o Deus que eu e você servimos, é o Deus da esperança. É exatamente isso. O Deus da esperança. E perceba que não é uma esperança de ganhar ou ter alguma coisa, de ser livrado de uma doença agora que pode me pegar ou não. Perceba que Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha. Eles foram jogados na fornalha. Daniel foi colocado na cova dos leões. E a fé dele está sendo provada. A esperança dele está sendo provada. São duas coisas que caminham juntos. A fé e a esperança. Os leões, eles estavam com fome. E eu acho legal a Bíblia fazer isso. Ela demonstrar, porque pode dizer assim, o rei sustentou os leões antes de jogar o Daniel, por isso que ele não comeu Daniel. Né? A gente podia pensar isso, algumas pessoas querem discutir essa situação, mas é interessante porque a Bíblia ela vem confirmar algo que para mim e para você ver a fome que estava esses leões. Esses leões estavam morrendo de fome. Mas a esperança de Daniel em Deus não permitiu que os leões o comessem. E você vai ver isso lá no capítulo 6, no versículo 24. Então os leões com fome devoraram aqueles que o acusaram a Daniel. Se eles não tivessem fome, não aconteceria isso que você vê no versículo 24. Dá uma olhada comigo. O versículo é 24. Diz assim: e por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes, olha só, antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Esses leões estavam morrendo de fome. Mas havia uma ordem do Criador. O meu servo não. Eu vejo hoje, eu aqui com a minha esposa, eu sempre falo para ela, falo, amor, todo dia que eu acordo eu agradeço a Deus porque eu não peguei esse vírus ainda. Eu não sou melhor e nem pior de que nenhum daqueles que já pegaram. Mas eu pergunto para Deus, por que eu ainda não peguei? Sabe o que Deus fala para mim? Porque eu ainda não quis. Não é porque você é bonzinho. Não é porque você é melhor que ninguém. Não quis. Por que esse leão aqui, esses leões não devoram ao Daniel? Porque o Senhor não quis. Porque a esperança de Daniel, ela tinha que ser uma esperança que desse e levasse glórias a Deus. E essa esperança de Daniel glorificou muito a Deus. Então aqui os leões não estavam alimentados pelo reis. Não foi alimentado. Essa é a demonstração da palavra de Deus. Os leões não foram alimentados. Eu fechei a boca do leão. Amém? A esperança de Daniel comoveu então o coração do rei, que decretou. É interessante. Aqui não que todos se converteram, não é isso que dá para entender desse texto. Mas o rei, ele faz um decreto chamando todos a tremerem e temerem ao Deus de Daniel. Tremerem e temerem diante do Deus de Daniel.
E é interessante que ele diz assim lá no versículo 23, veja comigo. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Daniel confiou no seu Deus. E aí no 25 ele diz assim: Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império dos homens temam reverência ao Deus de Daniel. Não que ele se converter, isso não pode se dizer que seja uma conversão em massa, tá? Bem provável aqui o rei, pela fé, pela esperança que ele viu em Daniel, ele também teve essa fé, mas eles tinham muitos deuses. Esse decreto que o rei dá aqui leva ao povo, é claro, pode ter tido algumas conversões, com certeza pode ter tido. Mas aqui a maioria era, eu já tenho 1.400 deuses, para 1.401 deuses, eu vou adorar ele também. Tá bom? Então esse decreto não quer, muitas pessoas às vezes analisam dizendo assim, aqui todos se converteram. Não, todos adoraram talvez a mais um Deus. Ah, houve conversão? Com certeza, pode ter havido sim. Mas aqui, muitos aqui adoraram porque já era mais um Deus que outros entendiam assim. Então a esperança de Daniel comoveu o coração do rei. Temam e tremam diante desse Deus, porque ele é verdadeiro. Ele é o Deus verdadeiro. Esse foi um decreto que o rei colocou aqui. O rei, ele entra diante do seu povo, dizendo assim, dos deuses que eu conheço, esse faz, esse protege, esse leva esperança. Amém? Levando para a conclusão, então, chegando ao final, o que a gente pode dizer desse estudo que a gente viu aqui? Eu tiro para mim que Deus, ele me protege e me guarda todo momento que ele quiser. Mas isso é para a glória dele. Então, no momento, meu amado, minha amada, que for para a glória de Deus, ele vai te proteger. Por isso que nós precisamos e devemos glorificar a Deus. Porque todo momento que glorificamos e bendizemos o nome dele, ele nos protege. Por quê? Para gerar glórias a ele. Então, a conclusão aqui, Deus podia ter evitado que Sadraque, Mesaque e Abednego fosse à fornalha. Porém, Deus preferiu passear com eles na fornalha, aonde o seu santo nome fosse glorificado. Perceba, se Sadraque, Mesaque e Abednego fosse protegido pelo rei, quem levaria a glória? O rei. Mas o Senhor provou o coração do rei, porque o rei, ele queria dizer que ele tinha poder sobre a vida daqueles três. E Deus mostra ao rei, quem tem o poder sou eu, me glorifique. Por isso nós temos que levar a esperança a esse mundo, desse Deus. Um Deus que é glorificado, um Deus que é bendito em todas as coisas. Então Deus não tirou esses jovens na porta da fornalha, mas tirou na fornalha. Deus poderia ter evitado que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Porém, o Senhor quis que seu nome fosse glorificado com a saída de Daniel da cova. Tremam e temam, diz o rei. Então, essa era a frase que Deus queria ouvir do rei. Tremam e temam diante desse Deus, que é o Deus de Daniel, que é o Deus que eu e você servimos. Então, diante da cova dos leões, é interessante porque Daniel não briga com Deus, ele não discute com o rei, ele não entra em desespero. É para morrer com os leões? Me manda, rei. Mas com certeza, quando os homens pegaram ele orando, Daniel estava orando, bem provável, pelo decreto que foi dado do rei. Porque ele sabia que ele não ia poder adorar o rei. Porque o Deus dele, que é um Deus soberano, não permite outros deuses em nossas vidas. Muitas vezes nós temos adorações a deuses que nós nem sabemos que é deuses. Ou achamos que não sabemos. Tudo aquilo que substitui ou que entra no lugar de Deus, ou que está numa posição que se te tirarem, você passa mal, isso é um Deus na sua vida. Talvez o seu dinheiro, talvez o seu carro, talvez a sua casa, talvez o seu esposo, a sua esposa, seus filhos.
Qual é o ponto de adoração que você fala para Deus? Só não me tire isso. Isso é um Deus na sua vida. Isso é um Deus na sua vida. Tem pessoas que adoram o corpo. Adoram o corpo. Eu tenho que estar tudo... Gente, eu não estou falando que a gente não precisa cuidar do corpo. Não estou falando que a gente não precisa ter casa, não precisa ter carro. Não é isso. Eu estou perguntando se isso é uma razão da qual você perderia a sua paz, se você perdesse isso hoje. Então isso é um Deus na sua vida. Amém? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então Deus não tirou Daniel da cova, ele não tirou na boca ali na entrada, ele não impediu que Daniel entrasse, porque ele tinha essa frase para ouvir do rei: temam e tremam diante desse Deus, o Deus de Daniel, que é o Deus que eu e você servimos hoje. Muitas vezes não percebemos, porém, nossa esperança na fornalha ou na cova dos leões são para a glória de Deus. Pois somos chamados, assim como estes jovens, para passarmos nas provações, tendo esperança no Criador. Perceba, as nossas provações são para que nós cremos no Criador. Eu e você não precisamos, e é claro, eu vou falar isso para você de todo o coração, eu também às vezes entro em pânico por algumas coisas. Eu tenho medo, também tenho medo. Mas eu entrego no altar do Senhor. Pai, tira de mim esse medo, tira de mim essa angústia, tira de mim essa dor. Davi era um homem que entregava as suas dores a Deus. Davi tinha dor. Davi, muito provável, teve muita ansiedade. Davi, muito provável, teve depressão, que é o mal do século hoje, depressão. Mas Davi orava, Davi buscava Deus. Não que você não busque com a sua depressão. Muito pelo contrário. Se você está em depressão, precisando tomar remédio, tome os seus remédios. Isso é necessário. Deus deu as ciências, não o homem. O homem executa as ciências de Deus. Em parte, ele executa as ciências de Deus, criando os remédios para quem tem depressão. Mas vá buscando em Deus depositar as suas ansiedades, as suas angústias, as suas dores. Né? Nós precisamos fazer isso. Porque nós temos um chamado, e é um chamado de esperança. Fé e esperança. Em quem? No Criador. Amém? E devemos saber, isso aqui é uma frase do Hernandes Dias Lopes, eu peguei de uma citação dele: a morte por causa de Cristo não é uma tragédia, mas é uma promoção. Os que morrem no Senhor são bem-aventurados. Então quem morre em Cristo, pensando agora nos 3 jovens lá em Daniel, se eles tivessem morrido, eles morriam com a fé e a esperança em Cristo. Assim eu e você. Essa peste hoje veio para me matar? Glórias a Deus. Eu preciso louvar e glorificar a Deus em toda e qualquer situação. Amém? Então a morte por causa de Cristo não é uma tragédia. Se você está em Cristo, tem convicção e certeza disso e sabe quem é o teu Deus, não tema. Então a morte em Cristo ela não é uma tragédia, mas ela é uma promoção. Os que morrem no Senhor são bem-aventurados. Deus não nos poupa das aflições, mas nos livra delas. De novo, Deus não nos poupa das aflições, mas Ele nos livra nelas. Nós vamos a elas, passamos por elas e damos glórias a Deus lá na frente. É isso que Deus quer ouvir de mim e de você. Tremam e temam diante desse Deus. Amém? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Foi isso que Paulo falou. Paulo estava indo pregar o evangelho sabendo que qualquer hora ele morreria. Mas ele pregava falando isso. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa frase que o pastor Hernandes Dias Lopes tira está nesse contexto aqui da Bíblia. Morrer é lucro. Mas é claro, temos medos e temos temores dentro de nós em relação à morte. Porque ela nos causa pânico. Desde o jardim do Éden, na queda, quando nós passamos então a morrer. Amém? Deus abençoe você. Que Deus guarde e proteja o seu coração. E tenha esperança. E se tiver que passar pelas aflições, passe dando glória a Deus. Se tiver que passar por dores, passe glorificando a Deus. Porque o morrer em Cristo é lucro. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia que Ele é o nosso Senhor. Creia que Ele é o Salvador. Creia que somente nele eu posso ter esperança. O Senhor Jesus é a minha esperança. O Senhor Jesus é o único que pode me tirar da fornalha.
É o único que pode me tirar da cova dos leões. Deus abençoe vocês e que vocês possam, em nome de Jesus, ter a esperança desses jovens. Amém? Deus abençoe. Amém? Amém, Sônia? Amém. Amém. Glória a Deus. Podemos sim passar por tudo isso glorificando a Deus. E é muito bom saber que da mesma maneira como Deus passeava com aqueles jovens, Deus passeia comigo e com você. É verdade, nós nunca estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos. Deus sempre está conosco, Deus sempre vai levantar alguém para estar conosco, ou Ele mesmo, através da sua palavra, vai estar sempre nos orientando. É interessante que quando estamos dispostos na mão do Senhor, o Senhor nos usa. Esses dias, a Maria Alice, do irmão Luiz, me ligou. E ela me ligou para me pedir um contato de uma pessoa. E nessa ligação, Deus usou a vida dela de uma maneira linda para poder falar comigo. Então, assim, que eu e você possamos estar dispostos, possamos estar nas mãos do Senhor, para que Ele use as nossas vidas. Quando falamos em evangelismos, pensamos em coisas grandes para fazer, não é? Mas um telefonema, basta um telefonema, e Deus usa a sua vida. Então, querido, tenha esperança. Que Deus possa caminhar lado a lado com você. E quando tiver muito difícil, Ele te carrega no colo. Quando tiver muito duro, quando a distância estiver muito grande, é isso que o Senhor vai fazer. Ele vai te carregar no colo. Então vamos ter esperança, vamos continuar agradecendo a Deus por tudo aquilo que temos passado. Vamos continuar tendo esperança em dias melhores. E ainda que esses dias não venham, vamos continuar glorificando ao Senhor, porque em todo momento é Deus que fala conosco. E nós vamos ter agora o nosso período de falarmos com o Senhor e depois dá um tempinho para ouvir Deus falar com você. Nós vamos entrar no nosso período de oração, entregando ao Senhor os nossos pedidos. E nós vamos fazer isso começando com a Denise. A Denise é a esposa do pastor Júnior, tem nos ajudado também nesse período. Então, né, já que a gente vai se aproveitar do pastor Júnior nesses dias, vamos se aproveitar da Denise também, nos ajudando nesse período. Deus te abençoe, querida. Amém. Graça e paz, igreja. Bom estar aqui com vocês novamente, a gente buscar o Senhor em oração, que acho que é o que mais a gente tem feito nesse último ano, né? E Deus, Ele é, né? Lá em Efésios fala que Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E esse versículo sempre foi muito forte na minha vida. Sempre eu pensava como Deus pode fazer, né? Mais do que eu peço ou até mais do que eu penso. Porque às vezes a gente só pensa, já tive experiências assim com Deus, de só pensar e Deus fazer. Né? Então Ele pode fazer isso em nossas vidas, Ele pode fazer tudo aquilo que a gente precisa em nossas vidas, e de acordo com a vontade dEle. Então agora a gente vai orar. Vamos orar pelo Maio Esperança, pelo projeto Maio Esperança, vamos orar pelos nossos pastores, pelos nossos líderes e pelos nossos missionários. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu quero te louvar e agradecer, Senhor, porque eu posso estar aqui na tua presença, orando e pedindo junto com os meus irmãos, Pai. Senhor, o Senhor é aquele Deus que pode fazer mais do que pedimos ou pensamos. Obrigada, Deus, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor está conosco o tempo todo, e o Senhor sabe de tudo que se passa em nossa mente, no nosso coração, e o Senhor pode fazer de acordo com a tua vontade, porque o Senhor sabe aquilo que é bom para a gente, sabe qual é o melhor para as nossas vidas. E agora, junto com os meus irmãos, eu quero estar pedindo, Senhor, pelo Maio Esperança.
Pai, que o Senhor venha dar as estratégias. O Senhor já colocou essas estratégias no coração de cada líder, de cada voluntário, Pai. Então, Senhor, que o Senhor venha mover os corações, desperta as pessoas que vão ouvir a Tua palavra. Pai, que cada dia, Pai, desse projeto, que o Senhor esteja à frente de tudo, que seja feita a Tua vontade, que seja através do Teu Espírito Santo, Pai, que todo eu possa cair por terra, mas que o Teu Espírito Santo esteja agindo em cada vida, Pai, que nós possamos ver a Tua obra, que o Teu nome possa ser glorificado, Pai, em cada dia, Pai, desse evangelismo que vai ser feito. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, que o Senhor esteja à frente de tudo, Pai, e desperta as pessoas que vão ouvir a Tua palavra, aquelas pessoas que o Senhor quer para Ti, Pai, que o Senhor venha despertar os corações, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu também quero colocar, Pai, os nossos pastores, a equipe pastoral em Teu altar. Senhor, eu quero pedir pelo pastor Marcos Grava, pela sua esposa Luciana, seus filhos. Pai, cuida deles como família, que eles possam, Pai, glorificar o Teu nome. Pai, o Senhor sabe tudo o que eles precisam, a necessidade, Pai, do coração. Senhor, ouve, Senhor, o clamor deles, cuida deles, Pai. Cuida, Senhor, do pastor Marcos Grava, ele é o presidente de nossa igreja, que o Senhor esteja dando sabedoria para ele, dando estratégia, Pai, que ele possa estar sensível à voz do Teu Espírito, Pai, e que todas as atitudes, todas as atitudes, tudo que ele for fazer ali, seja para a Tua glória, seja ouvindo o Teu Espírito Santo, seja conduzido pelo Teu Espírito Santo. Cuida da saúde dele, Pai, da saúde emocional, da saúde física, Pai, em nome de Jesus. Também cuida da sua esposa Luciana, Pai, que ela possa ter sabedoria como uma esposa, Senhor, como mãe. Louvado seja o Teu nome, Pai, por esta família, Senhor. Eu também coloco, Senhor, em Teu altar o pastor Itamir, a Beth, Pai, cuida deles, cuida da saúde, restaura por completo, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor curou ele. Louvado seja o Teu nome na vida dele, Pai, e que o Senhor esteja dando sabedoria e estratégia, Pai, para ele na parte de ensino da igreja, Pai. Oh Deus, que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo sobre a vida dele, sobre a vida da Beth, sobre a vida dos filhos, dos netos, Pai. O Senhor sabe de cada necessidade, Pai, deste casal. E eu peço que o Senhor venha, Pai, de encontro com eles, fazendo a Tua vontade, Pai. Também quero pedir pelo pastor Samuel, pela Clarice. Senhor, obrigada pela vida deles como casal ali na igreja, Senhor, louvado seja o Teu nome, que o Senhor continue usando a vida deles ali no louvor, dando estratégia, dando sabedoria, Senhor, que eles possam, Senhor, louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, Pai, em tudo que vão fazer. Pai, cuida deles como família, Senhor, como casal, cuida dos filhos, dos netos, Pai, cuida da saúde física, emocional, espiritual, e o Senhor também conhece, Senhor, as aflições do coração, e o Senhor pode vir de encontro. Pai, faz a Tua vontade na vida deles. Quero pedir também, Senhor, pelo pastor Abner, pela Elza, Senhor, pela filhinha deles. Senhor, cuida deles ali, Senhor, dá saúde, Senhor. Livra eles de todo mal, Senhor. Continua usando a vida deles ali no ministério do MAP, dos singles, Pai. Oh Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Dá sabedoria, dá estratégia, que eles possam estar sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, Senhor. Também peço pelo pastor Guilherme, a Nicinha, Senhor, abençoa, Senhor, a vida deles. Ali no Ministério de Família, que o Senhor continue usando, Pai, a vida deles, para a Tua glória. Cuida dos filhos, dos netos, Pai, abençoa eles, dá saúde, Pai, para eles, saúde física e emocional, Pai, saúde espiritual, dá sabedoria, Pai, em tudo, Pai, que vão fazer, em nome de Jesus. Pai, também quero colocar, Pai, os nossos líderes, Pai, são tantos ministérios ali na igreja, Pai, não vou citar nomes, porque o Senhor conhece cada um, o Senhor sabe, Pai, que a Tua vontade seja feita ali, Pai, em cada ministério, que o Senhor dê saúde para cada líder, que o Senhor dê estratégia, sabedoria, Senhor, para lidar com os voluntários, Pai, que o Senhor cuide da família de cada um, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor dê, Pai, a estratégia, Pai, para louvarem o Teu nome, para estarem conduzindo cada ministério conforme está no Teu coração, para que o Teu nome venha a ser glorificado, Pai, todos os dias através da vida deles, Pai. Em nome de Jesus, eu Te louvo e eu agradeço, Pai, porque eles se dispõem a estar ali, Senhor,
como voluntários, cuidando, Pai, da tua igreja. Pai, louvado seja o teu nome. Pai, também quero pedir pelos nossos missionários. Senhor, eu peço que o Senhor dê saúde para eles, saúde física, emocional, que o Senhor cuide da família, dos filhos, Pai. O Senhor sabe de cada um, aonde estão, o que precisam, qual é a sua necessidade, qual é a necessidade emocional, qual é a necessidade física, financeira, Pai, que o Senhor esteja cuidando, suprindo cada um de nossos missionários, aonde eles estiverem, que o Senhor esteja, Pai, abrandando a saudade no coração deles, que estão longe de seus familiares, às vezes ficam muito tempo sem ver. Pai, cuida para que eles possam ser confortados nessa área da saudade, Pai. E que o Senhor esteja abrindo as portas, Pai, para que eles possam pregar o Teu Evangelho, que eles possam ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo, Pai, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê estratégia, o Senhor sabe de tudo o que eles precisam, Pai. E que o Senhor continue livrando a vida deles, Pai, dando saúde, Pai, em nome de Jesus, que eles possam estar sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, Pai. Eu quero Te louvar e agradecer sabendo que o Senhor está cuidando, Pai, de cada um. O Senhor está cuidando dos pastores, dos líderes, o Senhor está cuidando dos missionários. Louvado seja o Teu nome, Pai. Como é bom nós sabermos que nós temos um Deus que cuida, um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus que supre em todas as áreas, Pai, que possamos ter isso em nossa mente, todo o tempo, que é o Senhor quem cuida, que é o Senhor quem está conosco, e se não for o Senhor, de nada adianta a gente fazer, Pai. É o Senhor à frente de tudo. Eu quero Te louvar e agradecer, Pai, por este momento aqui de oração, junto com os irmãos de nossa igreja, Pai. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Senhor, eu quero também Te louvar, ó Deus, Te agradecer pelas famílias da nossa igreja, ó Pai. Senhor, o Senhor sabe, ó Deus, que muitas famílias, ó Deus, têm passado por dificuldades, passado por tribulações, entre casais, ó Deus, ou com os filhos. Senhor, que a Tua boa mão, ó Pai, seja sobre a vida de cada um deles. Que o Senhor dê a esses pais, a esse sacerdote, ó Deus, direção do Teu Santo Espírito, para que ele possa educar os filhos e conduzir esse lar da maneira que agrade o Teu coração. Senhor, obrigado também, ó Pai, por aquelas famílias, ó Deus, que têm chorado por aqueles que estão ali nos hospitais. Senhor, que o Senhor traga conforto, que o Senhor traga, ó Deus amado, direção a cada um deles. Que eles saibam, ó Deus, que independente dos seus queridos estarem ali naqueles leitos, é o Senhor que cuida dessas famílias, é o Senhor que dá a direção e o sustento. Pai, cuida daqueles que estão ali internados, ó Deus. Senhor, que o Senhor, com a Tua misericórdia, Deus, passeie nesses hospitais, que os Teus filhos ali internados, ó Deus, possam ser instrumento do Senhor na vida de todos aqueles que se achegarem nos seus leitos, que eles possam ter palavras de ânimos vindo do Teu coração para o coração daqueles profissionais, ó Deus. Senhor, cuida, Pai querido, eu Te peço, desses médicos, ó Deus, desses enfermeiros, de toda a equipe daqueles hospitais, que eles tenham também a direção do Senhor, que eles sejam, ó Deus queridos, orientados pelo Teu Santo Espírito, que eles possam ver milagres ali dentro daquele hospital e eles reconheçam a Tua soberania, Deus, na vida dos Teus filhos ali internados. E aqueles, ó Deus amado, que aprove ao Senhor levar. Que o Senhor console cada um desses corações que ficaram, ó Pai. Cuida, ó Deus amado, daqueles que temos colocado no Teu altar, ó Deus, em relação a isso. Senhor, a dor da saudade, ó Pai. A dor, ó Deus amado, da partida. Senhor, tem sido uma grande luta nesses dias, porque nem velar, ó Deus amado, os nossos queridos a gente tem podido. Que o Senhor, ó Deus amado, conforte esses corações, enxugue essas lágrimas, traz um refrigério, ó Deus amado, àqueles que ficam. E obrigado, ó Deus, porque aqueles que partiram no tempo do Senhor,
Partiram porque todos os seus dias já estavam determinados, ó Pai. Obrigado, Paizinho, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, pela maneira como o Senhor tem cuidado dos nossos sêniors, pela maneira como eles têm sido, ó Pai querido, obedientes ao Senhor, ficando em casa. Que nesse período, ó Deus amado, que eles já tomaram as vacinas e já podem, ó Deus amado, retornar aos cultos presenciais nos domingos, que em nome de Jesus o Senhor continue a cuidar de cada um deles, ó Pai. Que o Senhor continue a zelar pelas suas famílias, por aqueles que eles têm colocado no teu altar. Muitos pais, Senhor, muitos avós têm sofrido pelos seus filhos e pelos seus netos. Que o Senhor transforme, ó Deus, cada uma dessas lágrimas em lágrimas de louvor e gratidão ao Senhor. Que a salvação, ó Deus, que a reconciliação seja parte do nosso testemunho daquilo que o Senhor tem operado nas nossas famílias. Deus, obrigado por aqueles, ó Pai, que têm colocado seus pedidos de oração também no nosso chat. Senhor, que o Senhor possa atender a cada um no tempo do Senhor. Ainda, ó Deus amado, que a resposta seja um não, que possamos glorificar o teu nome, porque foi o melhor do Senhor que foi feito. Ainda que tenhamos que esperar, ó Deus, um pouco mais pelas respostas, que possamos fazer isso com o coração grato, porque é o Senhor, ó Deus, que nos dá. Obrigado, ó Deus querido, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado pela maneira como o Senhor tem cuidado dessa igreja, pela maneira como o Senhor tem cuidado dos nossos pastores, pela maneira como o Senhor tem cuidado, ó Deus, dessa equipe de comunicação e mídia, que continuam firmes, ó Deus, nas transmissões desses cultos. Obrigado, Paizinho, porque eles também não podem sair a campo, mas são instrumento do Senhor nessas transmissões. Obrigado, ó Deus querido, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado pelos feitos do Senhor nas nossas vidas. E, Senhor, que nós possamos ter esperança de que um Deus que tudo pode caminha conosco lado a lado, passeia conosco de mãos dadas. Que nós não possamos, ó Deus, nos sentir sozinhos, mas que o Senhor está conosco, que os nossos nomes estão gravados na palma das suas mãos. Que tudo, ó Deus amado, glorifique o teu santo nome. Obrigado, Paizinho, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E obrigado por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Porque, como disse assim, ó Deus, a Denise, confiamos num Deus que pode infinitamente mais do que aquilo que temos pedido ou imaginado. Aceita o nosso louvor, o nosso clamor, as nossas orações e responda segundo o teu querer e a tua vontade. Obrigada por tudo, Paizinho. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Continuem firmes. Continuem nessa batalha que ainda está demorando um pouquinho a passar, mas sabendo que o Senhor está conosco em todo o tempo. É isso que anima o nosso coração a continuar também aqui, toda semana, glorificando a Deus através dessas transmissões. Isso é algo que tem alegrado, sim, o meu coração. Tem alegrado o coração do Jorge. O Jorge, eu sei que alguns irmãos têm sentido falta dele, mas os horários das nossas gravações coincidem com o horário em que ele está trabalhando. Então, como bons dispenseiros daquilo que Deus colocou na nossa mão, nós também nos alegramos em estar aqui toda semana. E louvado seja Deus, que podemos ter a sua companhia. Então, continue firme, continue ali, ó, firme com o Senhor, na esperança de dias melhores. E nós vamos continuar crendo que basta uma palavra do Senhor para que tudo novo se faça. E se o Senhor assim nos permitir, terça-feira estamos de volta, alegrando o coração de Deus
naquilo que Ele colocou nas nossas mãos para ser feito. Que Deus te abençoe, te guarde e continue te protegendo em nome de Jesus. Amém.